Muito bom estarmos juntos, meus amados, estarmos na casa do Senhor, estarmos adorando o nosso Deus. E nesta noite, como falei no início do culto, quero trabalhar com os irmãos esse tema, a fidelidade e a soberania de Deus. A fidelidade e a soberania de Deus. E nós temos dois textos com base desta reflexão, que é Lamentações capítulo 3, 22 e 23, e 1 Timóteo capítulo 6, versículos 15 e 16. A fidelidade e a soberania de Deus. Vamos ler esses dois textos, irmãos, me acompanhem por gentileza. Graças ao grande amor do Senhor. Vamos ler juntos? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Pai, aplica a tua palavra aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz e expressar o mais profundo desejo do nosso coração de te honrar, de glorificar o teu nome. Fala-nos, pois queremos te ouvir agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, há dois aspectos que me chamam a atenção no caráter de Deus, que me impressionam, que me deixa extasiado realmente diante do Senhor, em contemplar, dentre tantas coisas maravilhosas que nós podemos contemplar no nosso Deus. Aliás, nas nossas orações, deveríamos reservar um tempo só para exaltar o nome do Senhor, exaltar os grandes feitos do Senhor, exaltar a glória do Senhor, porque verdadeiramente maravilhoso Ele é. E há dois aspectos que me chamam muita atenção, que é exatamente a sua fidelidade e a sua soberania. Nós vamos analisar esses dois aspectos, começando com a fidelidade de Deus. É impressionante como Deus é fiel à sua palavra, como Deus cumpre o que Ele promete. E é impressionante como muitas vezes nós somos tão incrédulos diante da palavra do Senhor, diante das promessas do Senhor. Como nós nos angustiamos diante de situações pequenas e que para nós parece tão grande, tão inalcançável, como se fosse algo super difícil de acontecer. Nós cantamos agora há pouco o Deus do impossível. É o Deus para quem não existe impossível. Tudo para Ele é possível, perfeitamente normal. Mas muitas vezes nós agimos como se não tivéssemos um Deus assim, não fosse tão maravilhoso. O dicionário define fidelidade como a qualidade do que é fiel, lealdade, probidade, firmeza, pontualidade, exatidão, conformidade. Então o nosso Deus é fiel. O nosso Deus, Ele é leal. O nosso Deus é probo. O nosso Deus é firme em suas posições. O nosso Deus é pontual, jamais se atrasa. Ele é exato. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nos fala da fidelidade de Deus. Eu gosto sempre de voltar ao Gênesis, quando nós vemos lá em Gênesis 3,15, que a promessa que da semente da mulher nascerá aquele a esmagar a cabeça da serpente. E nós voltando um pouquinho à história, nós sabemos o que aconteceu com o homem. Diante da fidelidade de Deus, como o homem foi infiel.
na primeira tentação, na primeira prova da sua fé, se deixa levar pelas ciladas inimigas, pela sedução do inimigo, e trai a confiança do Deus eterno. E ali mesmo, quando o homem é julgado, Deus não se ira contra o homem no fato de deixá-lo perdido eternamente. Pelo contrário, no seu projeto, no seu plano, Ele quer agora restaurar essa criatura perdida. Ele ali promete que Ele se fará homem, Ele nascerá como homem, para resgatar aquele que se havia perdido. Então nós vemos que em Gênesis 3,15 diz que da semente da mulher nascerá aquele que esmagar a cabeça da serpente. E lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, no cumprimento, o apóstolo Paulo diz: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. No tempo próprio, na plenitude do tempo, no tempo devido por Deus, eis que Jesus vem a este mundo, como prova do amor de Deus, da promessa de Deus, da palavra de Deus, que não pode falhar. Em Números, no capítulo 23, versículo 19, nós lemos: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O homem por natureza é mentiroso. O homem por natureza não honra a palavra. Precisa ser sincero, precisa ser íntegro ou íntegra para honrar a sua palavra. Porque da sua natureza própria é o ser mentiroso. Porque o pecado é do diabo, não é de Deus. O diabo é o pai da mentira. E o pecado foi plantado na sedução dele. Então, na nossa natureza pecaminosa, nós nos deixamos levar pela mentira, pela falta de firmeza em nossa palavra. Mas Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que mude a sua palavra, a sua posição. O profeta Jeremias afirma que, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Se Deus é fiel, e assim o prova em tudo, honrando a sua palavra, o que Ele espera de mim e de você é que sejamos fiéis, é que o imitemos, é que vivamos a sua fidelidade. O apóstolo Paulo afirma, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. O que é o despenseiro? É o que cuida da despensa. Despensa dá a ideia exatamente dos bens que são guardados. Nós somos mordomos do Senhor. Tudo o que nós somos e o que dizemos ter, na verdade, nada é nosso. Nós somos apenas administradores, mordomos. Deus colocou à nossa disposição para administrar. A própria vida não é nossa, é uma dádiva de Deus. Ele nos deu vida, nos permitiu estar aqui nessa noite. Nos permitiu levantar pela manhã, abrir os olhos e dizer: eu estou vivo. Mais um dia que Deus acrescentou na sua bondade. Eu não sou dono da minha vida, você não é. Não somos donos de nada. O dinheiro que nos chega às mãos para o nosso sustento não é nosso, é dele. Ele coloca as nossas mãos para assim suprir as nossas necessidades. Ele que tudo nos dá por causa da sua fidelidade. Então Ele espera que os seus despenseiros sejam fiéis como Ele é. Que nós sejamos imitadores do Senhor. Que nós observemos o agir, o caráter de Deus. E busquemos imitar o agir de Deus. Como Deus age, o que Ele faz, o que Ele nos mostra, o que Ele nos ensina, o que Ele nos diz. Esta é a vida cristã. A vida cristã não é mera religiosidade.
em que você vai a um culto, ou uma missa, ou seja onde você quer ir, a uma reunião, por acaso, apenas para dizer que está ali em nome do Senhor. A igreja não foi não deixada por Cristo para ser apenas uma instituição formal. Foi deixada para ser o corpo de Cristo, a comunhão dos salvos, a presença dos salvos. Por isso, queridos, que não dá para se admitir que o crente se conforme em estar na comodidade da sua casa, quando pode estar na comodidade da casa de Deus. Quando há tantas desculpas para justificar a ausência, compromissos outros que surgem. Pensando com o irmão um dia desse, meu irmão, você, não, porque eu tive que ir. Não sei, que teve que ir o quê, meu irmão? Domingo é o dia do Senhor, é o dia de adoração. Ele te dá a semana todinha para ir a esses lugares, fazer o seu trabalho. No dia que é dia do Senhor, você usa em benefício próprio também. Isso é deslealdade, é infidelidade. Qualquer motivo justifica uma acomodação, qualquer dorzinha de cabeça justifica. Irmãos, isso é acomodação. A cada dia o diabo vai trabalhando na mente e no coração da pessoa, desvalorizando a comunhão do corpo de Cristo. Cuidado, cuidado. Não permita que isso aconteça. Deus é fiel. Deus é bom o tempo todo. Você tem compromisso para com Ele, para responder diante dEle. Seja fiel, como Deus é fiel a você. Pensemos na nossa fidelidade para com Deus. O sentimento de fidelidade a Deus que nos leva a sermos íntegros em meio a qualquer circunstância em que venhamos nos encontrar. Como são os nossos negócios? Como é a nossa palavra lá fora? Como é a nossa atitude para aqueles que não são, como você, um cristão, um servo de Cristo Jesus? Como você impensa a palavra? Como é o seu comportamento? Como é o seu testemunho? Qual é a fé que você expressa? Qual é a fidelidade que você mostra? Qual é o temor que você mostra a Deus? Essas perguntas parecem não ter sentido, mas comece a refletir em cada uma delas e analise: será que eu estou respondendo à fidelidade de Deus? Será que eu estou vivendo de acordo com o que Deus quer de mim? A Bíblia é rica em exemplos de homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor ao longo da história bíblica. E a vida cristã, o cristianismo, mostra exemplos de homens que foram fiéis ao Senhor em meio a toda e qualquer circunstância. Na Bíblia nós podemos olhar para um exemplo clássico que é Jó. Creio que em Jó a gente poderia resumir esse exemplo de uma firme convicção de ser fiel a Deus. A história de Jó mostra exatamente o homem temente a Deus, e o texto começa dizendo isso. Jó era tão temente a Deus que quando seus filhos faziam algum encontro de confraternização, depois ele ia oferecer sacrifício, porque poderia ser que um dos seus filhos tivesse feito algo que desagradasse a Deus. Observe. Ele não oferecia sacrifício com base no que ele ouviu dizer que um filho blasfemou de Deus. Ele oferecia sacrifício pensando, poderia ser que isso acontecesse. Tamanho o seu temor a Deus, tamanho a sua fidelidade a Deus. Mas o que acontece? Deus permitiu que Satanás massacrasse a Jó. Meu irmão, você já pensou? Se você sentisse na pele 1/3 do que Jó sentiu?
Será que você seria capaz de não blasfemar de Deus, não reclamar nada de Deus, se você sofresse um tercinho só, uma partezinha do que Jó sofreu? Jó perdeu tudo. Perdeu riqueza, perdeu seus filhos, perdeu a saúde. Mas uma coisa ele não perdeu, a sua fidelidade a Deus. Mesmo quando questionou com Deus, ele não questionou jogando responsabilidade para Deus. Ele queria clareza, ele queria entender a razão. Reclamar, murmurar é uma coisa. Querer entender, Senhor, me mostra a razão por que estou passando por isso, é diferente. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua fidelidade. Havia uma convicção plena, por isso ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Você tem essa fé? Você tem essa convicção em meio às circunstâncias adversas da vida e dizer: eu sei que eu estou passando por essa fase, mas eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará, que ele me redimirá, que ele me dará vitória. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó tinha essa convicção. Outro exemplo que eu quis destacar foi Daniel. Jovem, destaquei um velho, idoso, experiente, e agora um jovem Daniel. Daniel chega numa cidade que ele jamais conhece, num reino totalmente estranho, pagão. E ali ele tinha duas opções: se acomodar, 4 jovens escolhidos a dedo para servir no palácio do rei, com toda a distinção, com tudo à sua disposição. Ele diria: opa, agora estou na minha. Tudo à sua disposição. Mas a primeira coisa que Daniel faz é colocar no seu coração um firme propósito: eu não vou me deixar contaminar. Não vou me deixar contaminar com as iguarias do rei. Mas como assim? Era alimentação, mas eram oferecidas a deuses pagãos. Eram festas pecaminosas. Eram festas comprometidas. E Daniel diz: não. Ele aceita o desafio de se alimentar de vegetal. Não importa o que Deus vai acontecer, mas eu não vou me contaminar. E Deus honra quando o seu servo é fiel. Deus honra quando nós somos fiéis a Ele, em qualquer circunstância. Deus está pronto a nos honrar. Daniel se torna nada mais, nada menos do que governador naquela localidade, naquele local. Exemplos como de Jó, Daniel e tantos outros descritos nas páginas da Bíblia Sagrada. Histórias que nós vimos na história cristã, de homens e mulheres de Deus que não temeram enfrentar a morte por fidelidade a Deus. São exemplos, meus irmãos, que precisam ser seguidos no mundo cruel como este em que vivemos, um mundo de injustiça, um mundo em que o pecado graça de maneira tão cruel na humanidade. Nós precisamos mais do que nunca sermos fiéis a Deus. E virá dias, meus irmãos, em que nós precisamos encarar isso com muita seriedade. Sermos fiéis, porque poderemos passar por duras provas que não imaginamos esperar. E é o momento de provar a sua fé, é o momento de eu provar a minha fé. Deus é fiel e quer que você também o seja. Terceiro ponto, nós queremos refletir sobre a soberania de Deus e o seu controle sobre todas as coisas. Olha o que o dicionário diz sobre soberania: qualidade ou estado do que é soberano, autoridade de soberano, poder supremo. Soberano. O que é soberano? É aquele que ocupa o primeiro lugar.
o mais elevado ou graduado em seu gênero, que se acha revestido de autoridade suprema, que exerce um poder supremo, sem restrição nem neutralização, absoluto, magnífico, supremo. Quem é que ocupa este inquestionável posto? Os homens, somente na política, têm uma sede tremenda de serem soberanos. Só que eles não são soberanos, são déspotas. São aqueles que absorvem o poder para massacrar aqueles que nada podem. Isso não é soberania. Homens megalomaníacos, em todos os tempos almejaram ser soberanos. Todos nós conhecemos a história de Hitler e o nazismo. Mas não precisamos ir tão longe não, meus irmãos. Podemos olhar o nosso Brasil, a situação em que se encontra. O tamanho das injustiças que são feitas a cada dia. Homens que querem deter o poder, que querem estar acima do bem e do mal, que têm a autoridade suprema, têm a palavra última. Entretanto, só o nosso Deus preenche os verdadeiros requisitos de soberania. Ele criou os céus e a terra e tudo que neles há. Ele nos criou, nos fez almas viventes, vidas preciosas, almas preciosas. Ele criou tudo aquilo que nós vemos na natureza. E Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos, até mesmo desses que se acham detentores do poder. Fazem toda a sua crueldade, porque Deus permite, com um propósito que nós não sabemos. Mas Deus tem um propósito nisso, em permitir. Mas a Bíblia diz que haverá o dia da prestação de contas, em que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a sua permissão. Foi o que Jesus disse em Mateus 10:30. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Deus nunca nos prometeu um mar de rosas, um céu sem tempestade, uma vida sem aflições. Não há promessa na Bíblia sobre isso. Não encontramos em nenhum lugar essa história de que venha a Cristo e os seus problemas serão resolvidos. Não está na Bíblia isso. Pelo contrário, Jesus diz, no mundo vocês terão aflições. Vocês passarão por situações difíceis. Vocês enfrentarão lutas. Mas tenham coragem, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Significa dizer, vocês vencem também. O apóstolo Paulo diz que para os que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. As provas por que passamos, as situações difíceis por que passamos, Deus pode transformar tudo isso em bênção. Quando nós amamos verdadeiramente a Deus. Quando nós dependemos dEle. Quando colocamos diante dEle a nossa situação. E quando nós dizemos, Senhor, Tu és prioridade na minha vida. Aconteça o que acontecer, Tu és Senhor da minha vida. Aconteça o que acontecer, Tu és soberano na minha vida. Para esse, Deus faz com que até as situações mais complicadas se transformem em bênçãos. Eu li certa feita uma história de um cristão que estava fugindo de uma perseguição. Seus inimigos vinham ao seu encalço,
Ele já podia ouvir o tropel dos cavalos fogosos que galopavam resfolegantes. O cristão, com o coração assaltado de medo, entrou em uma caverna e escondeu-se no fundo dela. Imediatamente uma aranha começou a tecer uma teia na porta da caverna. Ele olhou aquele aracnídeo horripilante e pensou: que bicho mais feio! Como Deus pôde criar um inseto tão inútil e asqueroso? Enquanto seus inimigos o procuravam pelos arredores, a aranha terminou de bordar à porta da caverna a sua teia. Não tardou para que os seus inimigos parassem em frente à caverna. E logo alguém foi dizendo: ele deve estar escondido aí dentro, vamos procurá-lo. Aí o outro, porém, disse: não, observe os detalhes ali, ó. Não adianta procurá-lo aí. Veja, uma teia de aranha bem novinha aqui fechando a porta da caverna. Seria impossível ele ter entrado aqui sem ter rompido essa teia. Vamos embora. Definitivamente, ele não está aqui. Saiba que Deus pode usar até um animal asqueroso, como disse o cristão, para poupar a sua vida. Deus pode usar a situação mais inusitada, inimaginável, para poupar a sua vida, para cuidar da sua vida. Ele controla cada detalhe da nossa vida, queridos. Ele nos conhece no íntimo. Não adianta você dizer que crê em Deus, que confia em Deus, que é fiel, que não faz isso, não faz aquilo. Não adianta, Deus conhece o seu coração. Deus sabe quando você está orando com sinceridade ou apenas de palavras. Deus sabe quando a sua vida cristã é uma vida autêntica ou é uma vida mentirosa. Podemos enganar os homens, a Deus jamais. Como Deus é fiel, como Deus é soberano sobre tudo e todos, como Deus nos conhece no íntimo, quando Deus sabe cada passo do nosso viver, Ele é fiel e justo para nos abençoar, para nos socorrer, para nos providenciar até mesmo um bicho asqueroso como a teia de aranha, para nos livrar dos nossos inimigos, para nos livrar dos problemas que enfrentamos. Não se deixe abater. Seja tão somente fiel a Deus. Confie nele. Deus é fiel e quer que você também o seja. Se na sua experiência pessoal com Deus você tem comprovado a sua fidelidade, seja também fiel em todo o seu proceder. Seja fiel na sua mordomia cristã. Pense bem uma coisa, o dinheiro é apenas um ponto da mordomia cristã. É apenas um aspecto da mordomia cristã. A mordomia cristã está à administração de todo o seu relacionamento com Deus. A mordomia cristã envolve todo o seu relacionamento com Deus em todos os aspectos do seu viver. Tudo aquilo que você imaginar um pouquinho assim, dizer, Deus não tem nada a ver com isso aqui, é o diabo falando ao seu ouvido. Porque Deus tem tudo a ver com tudo o que está relacionado à sua vida. Veja como você está desenvolvendo a sua mordomia cristã. Veja qual é a motivação que você tem para servir ao Senhor. Veja qual é a motivação que você tem para orar. Qual é a motivação que você tem para louvar ao Senhor? Qual é a motivação que você tem para ler a palavra do Senhor? Qual a motivação que você tem de estar na comunhão dos salvos? Qual a motivação que você tem de proclamar, testemunhar de Cristo? Tudo isto está relacionado. Qual é a motivação que você tem para agradecer a Deus? Qual é a motivação que você tem para, em meio às provas, às lutas, circunstâncias, você poder dizer, eu sei que o meu Redentor vive.
Ele está cuidando de mim. Seja fiel na consagração da sua vida, dos seus dons ao Senhor. De coração. Não de palavras, mas de coração. Isto é o mínimo que Ele espera de mim e de você. Lembre-se, Deus está no controle total do universo. Nada foge ao seu controle. Nada. Aprenda a confiar na soberania de Deus, por mais difícil que seja a situação. Eu confio, eu creio. Eu sei que o meu Deus vai me dar a vitória nisso. Eu sei que o meu Deus vai responder a minha oração. Eu sei que meu Deus vai me ouvir. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus é o meu refúgio. É a minha fortaleza. É a minha vitória. Você pode não alcançar a vitória que você quer, se Deus não quer que você tenha essa vitória. Porque muitas vezes ela pode ser para a sua glória pessoal e não para a glória dele. E ele não concede. Mas se for a vontade dele, ele vai te dar a vitória. Então creia. Aprenda a confiar inabalavelmente. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, porque no devido tempo ele vai te exaltar. Deus é fiel. Espere nele. Submeta-se ao seu controle. Viva para a glória dele. Amém, queridos? Curva sua fronte. Reflita por um pouco a sua própria vida. Eu tenho sido fiel ao Senhor? Eu tenho me submetido à sua soberania? Eu tenho deixado que Ele seja realmente o Senhor da minha vida? Ou eu tenho dirigido a minha vida pela minha vontade pessoal? Eu tenho permitido que o vento vá levando a minha vida como bem convém? Deus é soberano na minha vida? Ele é Senhor na minha vida? Que ao responder essa pergunta, meu irmão querido, você possa assumir com Deus um compromisso de fidelidade em toda a sua maneira de ser e agir. Mude a sua posição se ela não está de acordo com a vontade de Deus. Reflita sobre isso.